ouviu aquele ditado em que se diz: ou você aprende pelo amor ou você aprende pela dor? Existe uma sabedoria muito antiga que a gente fala que é da alquimia, que está escondida nesse ditado. E quando eu falo que é uma sabedoria da alquimia, eu estou me referindo aos conceitos de calcinátil e solútil. Não sei se você já ouviu falar desses assuntos, mas são assuntos em que a gente vai trabalhar questões de consciência. Então, na medida em que a gente vai buscando expandir nossa consciência, buscando sermos pessoas mais conscientes de nós mesmos, né, das nossas luzes, das nossas sombras, a gente vai se deparar com esses conceitos em algum momento, seja de uma forma que a gente conheça ou não. Então, eu vou trazer aqui para vocês hoje o que são esses conceitos e vou trazer também a fábula, porque ela tem a ver com esses dois conceitos. Então, primeiro vamos à fábula, que é a fábula do carvalho e o caniço. Eu até havia colocado num post anterior uma foto falando sobre a questão das sincronicidades, em que eu estava lendo, né, esse livro aqui de fábulas, né, que é do Fábulas de La Fontaine, que eu venho trazendo aqui para vocês. E aí, em paralelo, eu comecei a ler um outro livro, que é um livro do Jung, que fala, que trata sobre essas questões da alquimia, né, da alquimia da consciência. E aí lá, nesse livro também estava constando uma informação sobre caniço. Achei muito estranho, mas falei, vamos lá, o que é isso? Bom, vamos aqui para a fábula. Não vou me alongar muito, vamos ler a fábula. O carvalho e o caniço. Um carvalho de bom coração, porém superficial em seus julgamentos, uma vez que acreditava na superioridade da aparência e desconhecia os valores verdadeiros ocultos na essência, olhando a fragilidade do caniço e dele se compadecendo, assim falou: a natureza foi injusta com você. Frágil como é, um passarinho é uma carga pesada para suas forças e o mais fraco dos ventos o obriga a inclinar-se e vergar a fronte. Ainda se tivesse nascido à sombra de minha ramagem e fosse mais alto, eu poderia servir de escudo para você e protegê-lo das tempestades que o ameaçam. Devo acrescentar que o admiro pela maneira como aceita, sem reclamar, a sua pequenez e a sua debilidade. O caniço agradeceu a compaixão e a bondade do carvalho e replicou: não se preocupe com a minha suposta fragilidade. Você se engana com ela. Por trás dessa aparência delicada existe em essência uma força que me faz ser vigoroso e autossuficiente. Eu sou flexível, eu me curvo se preciso for, mas não quebro. Na verdade, os ventos são mais perigosos para você do que para mim. Mal terminou de proferir essas palavras, no final do horizonte formava-se um terrível vendaval que, furioso e implacável, fustiga tudo que lhe aparece pela frente. E o carvalho e o caniço são alvos de seus açoites. A árvore enfrenta o vento forte e tenta a todo custo manter-se em pé. A cana dobra, inclina a fronte. O forte, que se julgava alto como as montanhas do Cáucaso e capaz de suportar os violentos temporais, não resiste, e o vento fica mais violento e arranca aquele cuja cabeça era vizinha do céu e cujos pés tocavam o império dos mortos. Então essa é a fábula, e resumindo, a gente tem o caniço, que é ali uma árvorezinha que ela é muito flexível, sabe, ela parece bem frágil, e o carvalho, que é uma árvorezona que parece forte. Então são essas duas árvores que a gente está observando aqui nessa fábula. E o carvalho fica falando assim para o caniço: nossa, você é tão frágil, mas me admira, né? Que você ainda aceita isso, aceita a sua pequenez sem reclamar. E o caniço fala: mas eu sou flexível. Eu sou flexível. E aí a gente precisa começar a refletir sobre essa frase. Eu me curvo se preciso for, mas eu não quebro. E aí a gente precisa refletir sobre esse ensinamento, dessa flexibilidade que muitas vezes a gente precisa ter na vida. Que quanto mais flexível a gente for, maior a chance da gente não sofrer. E aí que eu quero trazer, né, aquele assunto que eu havia falado no começo do vídeo sobre a questão da calcinátil e da solútil, porque quando a gente fala em calcinátil, a gente fala no sofrimento, quando a pessoa aprende pelo sofrimento, pela dor. Por quê? Porque ela insiste em ser inflexível, ela insiste em ir por um caminho que não é o caminho que é para ela seguir, e muitas vezes ela vai sofrer, ela vai sentir dor, ela vai se sentir sozinha, enfim, ela vai passar por uma série de sofrimentos aí, relacionamentos desgastados, trabalhos que não fazem sentido, vai passar por várias coisas até ela conseguir aprender que realmente não é aquele caminho que é para ela. E isso é a calcinátil agindo. Ela aprende pela dor, ela sofre, 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 até ela aprender e ver e falar assim: nossa, realmente, eu tô fazendo alguma coisa errada, eu preciso realmente mudar.
Quando a gente está falando de solútil, a gente está falando da flexibilidade, né? A solútil ela tem muito a ver com a água, então tem muito a ver com essa situação de você dissolver, sabe? Você dissolver aquilo ali, que é esse ego que muitas vezes a gente quer ter. Então, justamente nessa fábula, ele está falando sobre isso, sobre esse ego, sabe? Sobre a gente achar que a gente é muito grande, que a gente, sabe assim, é maior do que tudo, quando na realidade nós somos, em essência, todos a mesma coisa. Então, essa reflexão, né, que ele traz aqui sobre essa questão de você não resistir às situações, né, de você ter flexibilidade, de você saber lidar com as questões da vida, né, com aquilo que vem. Então, vem uma tempestade, vem um temporal, você, como um rio, você vai contornando ali os obstáculos e seguindo. Então, essa que é a ideia. E quando a gente está falando de transformações que podem vir a ocorrer, de obstáculos que possam acontecer no caminho, você está mais inclinado para solútil quando você aceita isso, você simplesmente segue com o fluxo da vida. Aí você está de uma forma que você vai aprender pelo amor e não pela dor. Pela dor é quando, o que você faz? Você resiste. Ah, não quero ir por ali então. Ah, mas tem que ir por ali. Não, mas eu não quero, eu não vou. Ah, mas a coisa é assim. Ah, mas eu não aceito. Eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, eu tô com raiva, eu quero brigar. Sabe assim, quando você não aceita as situações da forma como elas são, e aí você fica batendo de frente, aquela situação que a gente fala, você fica dando murro em ponta de faca, e aí você não enxerga, você continua fazendo, cometendo os mesmos erros. Eu venho falando aqui para vocês sobre as repetições, né? Então a gente tem que estar esperto com essas situações de repetição, porque essas repetições estão nos dizendo aonde a gente precisa melhorar, aonde a gente precisa mudar. Então se a gente quer evoluir a nossa consciência, né? Se a gente quer aprender pelo amor, a gente precisa estar observando esses padrões na nossa vida. A gente precisa estar observando se a gente está agindo de uma forma que a gente esteja em fluxo com a vida, em fluxo com aquilo que é bom, sabe? Se a gente não está causando problemas para os outros, porque muitas vezes também tem isso. Às vezes a gente está fazendo a vida dos outros um inferno e aí a gente não, a gente quer ter uma vida boa mesmo assim, a gente não quer ter problema, só que não funciona assim. Na medida em que você faz mal para o outro, aquilo ali uma hora ou outra vai aparecer para você. Então, tudo isso a gente precisa pensar. É muito interessante essa fábula, né? Ela vem nos falar sobre isso e ela tem uma frase legal, né? Que até coloquei na foto que fala, né? Que quando o vento da renovação começa a uivar, não temos a certeza de que as transformações serão para melhor. A gente não tem essa certeza. Apesar disso, devemos nos entregar, mesmo quando não sabemos aonde as mudanças irão nos levar. Então essa é a ideia. Comenta aqui se você gostou dessa fábula, se fez algum sentido, se você já tinha ouvido falar sobre esses conceitos de aprender pelo amor ou aprender pela dor, ligados a essa questão da ideia da alquimia consciencial, né, da calcinatio, da solútil. São temas que assim, é muito difícil a gente ver por aí, então estou divulgando aqui porque são coisas que realmente ajudam a gente a evoluir, ajudam a gente a melhorar. E sabe assim, diminuir a quantidade de problemas que a gente tem na vida. Porque quanto mais a gente erra, mais problema a gente tem. A gente não vai ser perfeito? Não. Mas a gente precisa pelo menos não errar coisas básicas, sabe? Pelo menos não ficar fazendo mal para os outros, não falar mal dos outros, não ficar atacando as pessoas. Assim, no fundo, como eu sempre falo para vocês aqui, todos nós vamos ter sombras, né? Então, possa ser que a gente tenha algumas dificuldades, mas a gente precisa integrar isso, reconhecer quando a gente tiver, sabe? Nossa, eu estou sendo preconceituoso. O que eu faço com isso? E aí você reflete, porque aí você consegue dissolver isso, entende? Agora, se você fica na negação assim, não, eu não sou preconceituoso, eu não sou invejoso, eu não sou isso, aí você está negando tudo, jogando tudo para debaixo do tapete. E aí não dá certo. Mais cedo ou mais tarde a coisa vem à tona e aí você vai ter problema. Tá bom, gente? Comenta aí se vocês gostaram, compartilhe o vídeo e vamos seguindo aí que logo mais eu trago outras parábolas e mais assuntos sobre essa questão da consciência, da evolução da nossa mente.